Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6 de 2002 a 12 de 8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente vai continuar hoje a estudar o capítulo 9 da parte A, que tem o seguinte tema: a nova lei do sacrifício é vida, felicidade e direito de bênção. A gente estudou até o versículo 25, mais ou menos, parece. A gente vai a partir do versículo 26. Versículo 26. Sendo possível acobertar o ritual, os sacrificados e os escarnecedores entrarão no acordo para serem escravos e ambos serão desvalorizados, tanto os que sofrem e fazem sofrer, atuando de graça ou por um baixo preço. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. Sendo possível acobertar o ritual, os sacrificados e os escarnecedores entrarão no acordo para serem escravos, e ambos serão desvalorizados, tanto os que sofrem e os que fazem sofrer. Por quê? Porque isso aqui é um papel de baixo nível, né, irmão? Satânico, né? Que desvaloriza e descaracteriza o ser humano, né? A personalidade dele, atuando de graça ou por um baixo custo, a serviço dos demônios, né? Hoje nós vimos que a humanidade está desvalorizada, desmoralizada, porque tem se submetido à regra satânica, né? Não tem como a pessoa ser valorizada obedecendo o diabo. Tanto ele desvaloriza quem obedece, como quem faz obedecer, como quem dá ordem, né? Versículo 27. Porque a verdade falada está rendida, e somente ela pode reverter o caso. Estando desativada, nada pode fazer. E o sigilo da mentira exalta os que têm parte com a morte e o inferno, e são abençoados. Vamos repetir mais uma vez o versículo 27. Porque a verdade falada está rendida, e somente ela pode reverter o caso, né? A verdade, né? Essa verdade que muitos rejeitam, irmão. Muitos ocultam ela, desmoralizam ela, se escandaliza com ela. Mas a verdade é o único instrumento que tem poder de reverter nossa situação, de moralizar o ser humano e dar vida para ele, né? Alegria e felicidade, e direito também, né? E estando desativada, nada pode fazer. E o sigilo é mentira, exalta os que têm parte com a morte e o inferno, e são abençoados. É uma benção entre aspas, né, irmão? Porque é uma benção somente financeira, né? Porque essas pessoas que estão abençoadas em função da obediência ao diabo, eles se desmoralizam, né? Eles fazem um papel de baixo nível, matando os outros, roubando, perseguindo, né? Para poder receber aquela merrequinha em dinheiro, né? Aquela benção, né? E aí eles lançam sobre outras pessoas terríveis maldição, né? Por desobedecer a Deus, porque se eles obedecessem a Deus, eles amariam o seu próximo, né? Versículo 28. Quem pretende ser direito de posse pela obediência a Deus deve rejeitar ter parte com os que sacrificam vidas humanas para serem abençoados, e ao mesmo tempo unir-se a investir em nossa estrutura. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. Quem pretende ter direito de posse, direito legítimo, né? Porque esse direito de posse é garantido por essa lei suja, é um direito adulterado. Pela obediência ao Deus vivo, deve rejeitar ter parte com os que sacrificam vidas humanas. Então as pessoas devem se distanciar desses escarnecedores, né? Para serem abençoados, ou seja, abençoado em parte, porque só é uma bênção financeira, né? Espiritualmente está amaldiçoado, né? E ao mesmo tempo unir-se a investir em nossa estrutura. Então essa é a orientação que a gente dá para que todos possam se unir a nós, investir em nossa estrutura, né? Para que possa realmente declarar inimigo daqueles que sacrificam vidas humanas para ser abençoado. Versículo 29. E não terás que sofrer nem fazer outros sofrerem para conquistar direito de posse, na qual Cristo já o pagou o preço para os que aceitam
seu perfeito sacrifício já feito, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. E não terás que sofrer, nem fazer outros sofrerem, né? Por quê? Porque Jesus já fez essa parte aí, irmão, né? E ele fez para que a gente não fizesse isso, não sofresse nem fizesse outros sofrerem, né? Para conquistar direito de posse, na qual Cristo já pagou o preço para os que aceitam seu sacrifício perfeito, né? Então foi um sacrifício perfeito porque elimina esse tipo de parte que nós devemos ter com esse tipo de pessoas que sacrificam vidas humanas para ser abençoado, né? Porque Cristo já sacrificou já para anular esse sacrifício que eles fazem, né? Mas como eles não obedecem a Deus, são obrigados a fazer, né? Para poder ser abençoado. Versículo 30. E terão que sacrificar somente seu investimento, que deve ser feito e usado como isca, para atrair grandes bênçãos das mãos dos que conseguem em sentido contrário. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. E terão que sacrificar somente seus investimentos, né? Que deve ser feito e usado como isca. Seus investimentos é investimento financeiro, né? Para atrair grandes bênçãos das mãos dos que seguem sentido contrário, né? Então ele vai resgatar as bênçãos daqueles que conseguem ser abençoados com papel de baixo nível, sacrificando vidas humanas, né? Porque existem muitas pessoas que conseguem, que estão fazendo esse sacrifício aqui, sacrificando vida para ser abençoado, porque não tem outra saída, né? Mas agora surgiu o reino de Cristo, né? Com o amor, outra maneira de sacrifício, ou seja, você vai sacrificar só seus investimentos, seu lado financeiro, né? Em vez de sacrificar vidas humanas. E até você mesmo não pode sacrificar no sofrimento mais. Por quê? Porque Cristo já garantiu esse direito para nós, de nós ser abençoados sem ser sacrificado, né? Então você vai resgatar essas bênçãos da mão desse pessoal, né? Que consegue ser abençoado sacrificando vidas humanas, né? Vai resgatar, né? Porque esse sacrifício aí, ele não era para ser mais usado na terra, porque Cristo já garantiu o direito da gente ser abençoado com o seu sacrifício. Versículo 31. Os que conseguem bênção seguindo em direção da desobediência a Deus, seu desejo é ganhar a bênção, mas sem ser preciso obedecer a Deus. E é possível adquirir fazendo a vontade do diabo, levando sofrimento e até morte ao seu semelhante, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. Os que conseguem bênção seguindo em direção da desobediência a Deus, seu desejo é ganhar a bênção. É ser abençoado, né? Ele não quer obedecer, mas quer ser abençoado, né? Mas sem ser preciso obedecer a Deus, né? Aí obedece o diabo, aí tem que fazer isso aí, né? E é possível adquirir fazendo a vontade do diabo, né? Do diabo, a própria do diabo. O diabo ele não faz nada, mas ele usa as pessoas que querem ser abençoados nesse sentido, né? Levando sofrimento e até morte ao seu semelhante, né? É uma coisa perversa, irmã, injusta e diabólica, né? Versículo 32. E quem segue na direção da obediência a Deus, seu primeiro prazer é ser abençoado, porém terá de não ter o prazer com o sofrimento ou morte do ser humano. Uma tarefa difícil diante da grande preferência pelo lado oposto, né? Uma tarefa difícil, por quê? Porque hoje se formou quadrilha, organização, né? E através dessa disciplina diabólica de sacrificar vidas humanas. Versículo 32. E quem segue na direção da obediência a Deus, 32, repetindo, né? Seu primeiro prazer é ser abençoado, né? Uma tarefa. Porém, terá de não ter o prazer com o sofrimento ou morte do ser humano, né? Ou seja, o primeiro prazer dele é ser abençoado. Contrário àquele que é abençoado, primeiro ele sacrifica vidas humanas, porque esse é o prazer não dele, mas do diabo a qual ele serve, né? Então essa pessoa que é obedecer a Deus, ele vai ter primeiro o prazer em ser abençoado, não em sacrificar vidas humanas, né? Que isso é uma vontade própria do diabo, né? Uma tarefa difícil diante da grande preferência pelo lado oposto. Então hoje nós vimos, né? Quanta gente boa, né? Mas é obrigado a fazer preferência pelo lado oposto, ou seja, em sacrificar vidas humanas para ser abençoado. Por quê? Porque não tem acesso às bênçãos vindas através de Deus
mas agora chegou, né? Chegou o reino de Cristo com essa opção para você, né? De ser abençoado sem sacrificar vidas humanas. A sua preferência vai ser apenas ser abençoado, né? E obedecendo a Deus, né? Versículo 33. Os que são abençoados por seguir contra a vontade de Deus são atraídos pela resistência oposta com bênção, para comprar o direito de desenvolver ideias de semear o mal na vida dos que resistem os transgressores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33. E os que são abençoados por seguir contra a vontade de Deus, desobediente, né? São traídos pela resistência oposta com bênção. São atraídos pela resistência oposta com bênção. Resistência oposta ao quê? Ao reino de Cristo, né? Com bênção, né? Só para enganar eles. Para comprar o direito de desenvolver ideias, para comprar o direito de desenvolver ideias, de semear o mal na vida dos que resistem os transgressores, né? No caso, o reino de Cristo, né? Semear o mal em nossa vida. Por quê? Porque nós resistimos os transgressores. Nós estamos contra ele, né? Porque eles estão contra a vontade de Deus, né? E nós estamos favoráveis à vontade de Deus. Versículo 34. O desenvolvimento da ideia de prosperar, defendendo o bem-estar do ser humano, prejudica diretamente os que prosperam pela transgressão pelo progresso da maldade, semeando na vida das pessoas, visto ser condições opostas em torno de um único objetivo na área financeira. Vamos repetir mais uma vez o versículo 34. O desenvolvimento da ideia de prosperar, defendendo o bem-estar do seu próximo, prejudica diretamente os que prosperam pelo progresso pelo progresso da maldade semeada na vida das pessoas, né? Então a gente está prejudicando, né? Porque a gente está apresentando uma ideia contrária àqueles que crescem, semeando o mal na vida das pessoas, né? Então estamos prejudicando eles, né? Por isso que eles estão contra nós, porque são rebeldes e não querem se converter a Deus para ser abençoado de maneira decente, né? Visto ser condições opostas em torno de um único objetivo na área financeira, né? Então eu não estou contra você que quer prosperar, quer ter um dinheirinho para conseguir suas coisas, não. Eu estou contra a maneira errada como você está conseguindo essas bênçãos, né? Porque está prejudicando a Deus, está prejudicando quem obedece a Deus e, além do mais, está amaldiçoando a terra. Hoje a terra está sob laço de maldição por vossa causa. Versículo 35. O investimento feito e usado como isca é sacrificado somente a curto prazo, até que o investidor seja aprovado como nosso investidor. Depois de aprovado, o que sacrificou em finanças suscita frutos multiplicados por quanto morreu, mas reviveu. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35. O investimento feito e usado como isca é sacrificado somente a curto prazo, né? Aquilo que você vai investir em nós é a curto prazo. É um investimento só para iniciar, né? Até que o investidor seja aprovado como investidor. Até que você seja aprovado, né? Por isso que você vai ter que investir, porque você não é um aprovado ainda. Depois de aprovado, o que sacrificou em finanças suscita frutos multiplicados, porquanto morreu, mas reviveu, né? Morreu quando? Quando você investiu, né? Você enterrou aquele investimento, né? Ele morreu, é como se tivesse sido feito o sepulcro, o velório dele, digamos, daquele investimento, né? Ele morreu, aí depois reviveu, porque ele nasceu e frutificou, né? Versículo 36. Se o investidor, após fazer o investimento, sofreu ou perder a vida de alguém entre querido por investir em nossa estrutura, passa a ter um grande débito a receber dos seus adversários, podendo resgatar assim que for possível. Então aqui é informação importantíssima aqui para quem investir em nossa estrutura aqui, ó. Versículo 36. Se o investidor, após fazer o investimento, sofrer ou perder a vida de algum ente querido, porque o diabo é sujo, ele faz sofrer, ele mata também, né? Por investir em nossa estrutura, tentando penalizar a pessoa que investe em nós, né? Ele não tem esse direito de fazer isso, não, porque Cristo já foi penalizado para nos garantir esse direito de a gente não ser penalizado. Mas o diabo é sujo, né, irmão?
passa a ter um grande débito a receber dos seus adversários, né? Por quê? Porque eles não têm direito de fazer isso, porque Cristo já sofreu para nos garantir esse direito de ser abençoado sem sofrer, né? Podendo resgatar assim que for possível, né? Então você vai buscar esse direito de quem? Daqueles que rebeldes que estão contra Deus. É deles que você vão cobrar um preço. Não é de mim não, porque eu estou obedecendo a Deus. Eu já estou favorável a você para que você não sofra, né? Você tem que resgatar, tem que buscar resgate e recompensa daqueles que estão contra Deus. Aqueles que têm esse hábito sujo de sacrificar a vida, de penalizar as pessoas sem motivo, para ser abençoado, né? Pelo diabo, lógico, né? Versículo 37. Tudo porque está afirmado, edificado e amparado pelo sacrifício já feito por Jesus, que lhe garante direito de não sofrer nem morrer, para conquistar direito de posse. Benefício não garante pelos que vivem a conquista em sentido oposto. Benefício não garantido, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 37. Tudo porque está firmado e edificado e amparado pelo sacrifício já feito por Jesus, né? Então você não tem que aceitar isso aí não. Ah, eu sofri, agora eu vou ser abençoado. Não. Você vai ser abençoado sem sofrer e sem fazer seu próximo sofrer, né? Porque Cristo já sofreu para que você garantisse esse direito, né? Que ele garante direito de não sofrer nem morrer, nem você e nem seu próximo, né? Para conquistar direito de posse, né? Então é de graça, só o preço é a obediência somente. Benefício não garantido pelos que vivem a conquista em sentido contrário. Então, se eles fazem você sofrer para você ser abençoado, é uma regra deles, daqueles que não obedecem, não nossa, né? Ou seja, aqueles que querem ser abençoados em sentido contrário, sim, obedecer a Deus, sacrificando vidas humanas. Versículo 38. Quando o investidor investe em nossa escritura, seu investimento passa a ser regido por novas leis, e o regimento anterior não mais poderá dominar ele, tornando-se novo em tudo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38. Quando o investidor investir em nossa estrutura, seu investimento passa a ser regido por novas leis, e o regimento anterior não mais poderá o dominar, ele tornando-se novo em tudo. O regimento anterior que estou me referindo é o sofrimento para poder ser abençoado. Tanto você como o seu próximo, né? É a lei, não é a nossa lei, não. O novo regimento não, que você vai viver, não. É o regimento que você vivia, né? Então ainda está sendo penalizado por ele. Por que o que está sendo penalizado? Porque você não está livre totalmente dele, não está liberto dele. Mas com o tempo você vai se libertar dele, aí as bênçãos vão vir de graça, né? Só pela obediência a Deus você não vai ter que sofrer, nem o seu próximo, porque isso Jesus já fez por nós. Versículo 39. E seus negócios que tiverem parte conosco não pertencem mais ao regimento anterior. Agora privilegiamos as coisas vivas e sacrificamos as coisas mortas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. E seus negócios que tiverem parte conosco não pertencem mais ao regimento anterior. Ou seja, aqueles que fazem sofrer para poder ser abençoado, né? Agora privilegiamos as coisas vivas e sacrificamos as coisas mortas. Que coisas mortas que nós sacrificamos? O dinheiro, né? O dinheiro não tem vida, né? É um bem, né? Você sacrifica para você ser abençoado, né? Não tem mais sacrificar a vida em sofrimento, coisa nenhuma, porque isso Jesus já fez. Versículo 40. Se o seu investimento é a formação de uma base na família, usando como base nossas novas leis, as pessoas que vão formar a base já serão novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, inclusive dívidas, se ainda existir. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Se o seu investimento, porque esse aqui é outro tipo de investimento, é no sentido espiritual, né? É a formação de uma base na família com 3 almas, né? Para fazer uma base com 3 almas, esse investimento é melhor do que investir em dinheiro, né? É porque é no sentido espiritual, e a família vai ser abençoada em todas as áreas, como a família do bendito Abraão, né? Usando como base nossas novas leis. As pessoas que vão formar a base já serão novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, inclusive dívidas se ainda existir, né?
Então, se essa família tiver dívida nessa lei suja que ele deixou de obedecer, ela já não existe mais, porque ele mudou de lei, ele morreu para a lei anterior e passa a viver para a nova lei. Versículo 41, a qual morreu para a vida a velha lei e reviveu para as novas. Mas se tiverem bens financeiros e ainda não revestiram neste setor, os negócios ainda vivem regidos pela lei anterior. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41, a qual morreram para a velha lei e reviveram para as nova lei. Mas se tiver bens financeiros e ainda não investirem nesse setor, os negócios ainda vivem regidos pela lei anterior. Então, se a família mudar para a nova lei e os bens dele não for resgatados, aqueles bens ainda vivem a lei anterior. Ele pode até correr o risco de perder ele, né? Por quê? Porque eles vão usar qualquer artifício para resgatar ele, né? Porque eles fazem de tudo para você não ser abençoado, né? Versículo 42, mudou a lei, mudou de lei e regime, somente o setor que foi investido. E o que ainda não foi, continua na velha lei do pecado, que seja pessoa física ou jurídica. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Mudou a lei e o regimento, somente o setor que foi investido. E o que ainda não foi, continua na velha lei do pecado, né? Que seja pessoa física ou jurídica, né? Seja empresa ou pessoa física, né? Versículo 43. O investimento feito somente no setor financeiro deixa o investidor numa lei e seu investimento na outra, e perde o domínio e o controle sobre os que foi investido. Contudo, não perde seu direito de posse, ficando na dependência da família que já tem base pronta e operando. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. O investimento feito somente no setor financeiro deixa o investidor numa lei e seu investimento na outra, e perde o domínio e o controle sobre o que foi investido. Contudo, não perde seu direito de posse, ficando na dependência da família que já tem base pronta e operando, né? Porque a família que formar uma base, ela vai ter mais poder do que aquela que simplesmente investiu o dinheiro, né? Por quê? Porque aquela base ela está estruturada já para administrar a empresa, para administrar todo o sistema, né? Porque o modelo do sistema é aquela base, é as três almas, que são três doutrinas da reforma disciplinar das igrejas. Versículo 44. Também a perda do domínio do investidor não impede que seu investimento prospere, caso não seja um investidor aprovado por nossa estrutura, visto que a lei que opera o investimento do investidor o faz prosperar, independente da lei que rege o investidor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. Também a perda do domínio do investidor. A perda do domínio é porque ele não tem uma base, né? Se ele tivesse uma base, ele não perdia o domínio, né? Não impede que o seu investimento prospere, né? Então ele vai prosperar, mas controlado por outra família, né? Porque a família dele não tem uma base, né? Para controlar os investimentos dele, caso não seja um investidor aprovado por nossa estrutura, visto que a lei que opera o investimento do investidor o faz prosperar, independente da lei que rege o investidor. Então ele vai crescer, ele vai prosperar, mas só que ele não administra, a empresa dele não é administrada pela família, né? Porque ele não tem a base na família. Versículo 45. O investimento regido por nossas leis se torna uma herança perpétua do investidor e trata-se de direito conquistado inviolável, protegido por duas leis, uma corruptível e outra incorruptível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. O investimento regido por nossas leis se torna uma herança perpétua do investidor, né? Ou seja, ela perpetua de pai para filho, né? E trata-se de direito conquistado inviolável, né? Protegido por duas leis, uma corruptível, que é a lei corruptível de Moisés, e a outra incorruptível, que é a lei de Cristo. Duas leis, né? Então é investimento garantido na terra e no céu. Versículo 46. Os investidores que tiverem direito de posse conquistado por fazer investimento em nossa estrutura, no mínimo lhe é garantido o direito de herança corruptível, caso esteja obedecendo o regimento de nossas leis. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46.
Os investidores que já tiverem direito de posse conquistado, o direito de posse é conquistado quando a família faz uma base, né, com 3 pessoas. Por fazer investimento em nossa estrutura, no mínimo lhe é garantido o direito de herança corruptível, que é herança terrena, né? No mínimo, né? Ele terá o direito da herança terrena, né? Caso esteja obedecendo o regimento de nossas leis. Então ele só garante essas conquistas se ele estiver obedecendo as leis, né? Que é a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. A lei corruptível de Moisés, ela garante herança terrena, e a lei incorruptível de Cristo garante herança eterna. Que maravilha, né, irmão? Versículo 47. Se não tiver, mesmo que tenha feito investimentos, seus direitos serão garantidos pelo regimento da lei oposta do pecado. E é com ela que deve questionar seus direitos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. Se não tiver, mesmo que tenha feito investimento, né? Então, se você não tiver direito de posse garantido, mesmo que você investiu, seus direitos estão garantidos pelo regimento da lei oposta do pecado, né? Então, por quê? Porque essas duas leis, corruptiva e incorruptiva, ela vai reger a lei do pecado, né? Ela vai ficar submissa. Então ela vai ter poder de controle sobre essa lei também do pecado. E que é com ela que deve questionar seus direitos. Então vai buscar direito na lei do pecado. Por quê? Porque você não conquistou direito legítimo, né? No caso, você vai ter direito adulterado, né? Porque o direito legítimo, ele anula o direito adulterado só para quem obedece à lei de Deus. Quem não obedece, continua com o direito adulterado normalmente, né? Versículo 48. Nossas leis garantem direitos somente a quem nos obedece, e com prazer deve usá-las para questionar seus direitos, porquanto já está amparado e protegido por ela. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. Nossas leis garantem direitos somente a quem nos obedece, e com prazer deve usá-las para questionar seus direitos, né? Porquanto está amparado e protegido por ela, que é a lei de Deus. É as duas leis, uma corruptível e outra incorruptível, né? Uma terrena e a outra celestial. Versículo 49. Quem não obedecer, rejeita usá-las, para não vos garantir direito, e certamente usam outros que devem exigir seus direitos com garantia. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. Quem não obedece à lei de Deus, né? Nossas leis, rejeita usá-las, para não vos garantir direito, né? E certamente usam outra que deve exigir seus direitos com garantia. Não, se uma pessoa não obedece, é porque ele tem garantia, né, de direito em outra lei, né? Então ele vai buscar direito nessas leis que ele obedece, não em nossas leis. Nossas leis só garantem direito para quem vos obedece, né? Então, irmão, aqui a gente concluiu, né, o capítulo 9 da parte A, né, que tem o seguinte tema: nova lei do sacrifício é vida, felicidade de direito de bênção, né, um assunto importantíssimo, né, e mais uma vez a gente concluiu, né, é um assunto aí estudado, né, de forma minuciosa, para que você possa entender melhor, interpretar melhor, né, esses assuntos ricos que vai enriquecer a sua vida e transformar a sua família, né, basta que você aceite e para se envolver com ele, em nome de Jesus. Agradeço a todos.